Fala aí galera, meu nome é Renan, retornando aí para mais um vídeo. Vamos começar a conversar hoje um pouco mais aí sobre trabalhar com imagens em List View. Nesses vídeos aí na sequência eu vou mostrar aí como você configurar as imagens que você vai mostrar dentro da tua List View, como trabalhar com imagem list, que vai ser o objeto que vai ser utilizado o carregamento das imagens, e depois como fazer com que essas imagens apareçam aí como ícones e como small icons aí, onde você pode mostrar uma pequena miniatura do ícone aí para que ele anteceda o que você tem aí na primeira coluna da List View. Então, para trabalhar com essas imagens aqui, antes de mais nada, é preciso que você habilite os objetos List View, Imagem List, através da biblioteca aí mscom.ctl.ocx. Você vai observar aí que esses objetos List View, Imagem List, Progress Bar, Toolbars, todos eles são objetos que não são nativos do Office, então você vai ter que instalar essas bibliotecas aqui dentro do... Se for esse sistema Windows 64 bits, você vai ter que trabalhar em espelho, vai ter que ter esse arquivo mscom.ctl.ocx dentro do System32 como do Sysvon 64, vai ter que copiar e soltar lá aí dentro dessa pasta esse complemento e fazer o restante da instalação como eu mostro no link aí do blog, que eu vou deixar o link aí para vocês acessarem. Qualquer problema que vocês tiverem ao instalar esse objeto, você pode acessar aqui, que eu deixei explicado certinho, inclusive com os links aí para você baixar os complementos, como você vai fazer para registrar essas bibliotecas manualmente aí, caso o seu sistema não registre isso no sistema. E lembrando que se seu Office for 64 bits, não tem o que fazer, é só instalar uma versão do Office 32 para que funcione, porque versões 64 bits do Office não são compatíveis com esses objetos, ok? Então vamos voltar aqui porque a gente estava fazendo. Objeto List View. O que você tem que fazer para que você carregue as imagens de um diretório e depois você mostra na List View? Primeira coisa, eu estou utilizando aqui dois objetos imagem list. Esses objetos imagem list vão ser os responsáveis aí por carregar as imagens. Seria como se fosse um repositório de imagens, onde eu vou falar para o meu objeto list view e buscar essas imagens. Então, aqui, se você entrar nele, você vai ver que eu não tem nada dentro dele, que vamos no personalizado, porque as imagens vão ser carregadas em tempo de execução aí no código. Eu vou fazer um código que vai puxar aqui para dentro, vai dar OK para elas, para depois eu buscar dentro da List View, isso através de código, porque eu estou puxando as imagens de um diretório. Nos próximos vídeos aí, eu vou mostrar como você carregar a imagem dentro dessa list view, dessa imagem list, para você, por exemplo, aí ter um ícone de OK e um ícone de X, vermelho e um verde, para você determinar um determinado status de um pedido, de uma entrega. Então você pode configurar para que fique um íconezinho verde de OK, e se tiver, e um ícone vermelho. Então, como ele vai ser incorporado na planilha, você não vai estar puxando ele de um diretório, então nesse caso você importa a imagem aqui para fazer essa outra opção. Mas isso é assunto aí para um próximo vídeo. Vamos verificar agora que essa questão de trazer essas imagens para a gente mostrar na List View. Então vamos com calma aqui, vamos no código. Primeira coisa que a gente precisa saber numa List View são os modos de visualização que a gente pode ter. Dentro da List View nós temos aí 4 modos de visualização, onde você pode ter aí a vista de ícone, como small icon, como uma lista e como relatório, aí onde você vai poder ver todas as colunas que você inseriu dentro da List View, correto? Porém, o método de ícone não é compatível com as imagens que você carrega aí como small icons. Da mesma forma, dentro da propriedade icons, você não vai conseguir ver as imagens de small icons que estão lá dentro da imagem list. Então, só para ilustrar aqui, para não haver confusão, eu fiz o seguinte: eu primeiro limpei, assim que eu entro,
eu dou limpo todas as imagens, caso tivesse alguma imagem aí carregada na nossa imagem list, para não ter problema de estar sobrescrevendo os keys aí da imagem, é o nome, key é o nome que eu vou utilizar para puxar essa imagem para list view. Então, eu faço essa limpeza e vou definir os tamanhos das imagens. Os tamanhos da imagem list 1, a imagem list 1 vai ser a responsável por carregar os small icons, que são os ícones pequenininhos que ficam na frente das linhas nos relatórios. Então, aqui o small icon seria essa imagem bem pequenininha que vai estar aparecendo aqui na frente, tanto na lista como tanto no modo de visualização small icon, imagem list e report. No ícone eu tenho que ter uma imagem, eu mostro uma imagem de resolução maior, que eu tenho que dizer que ela é uma imagem propriedade ícone. Então vamos voltar aqui no código. Então eu determino aí que o small icon vai ser tamanho 16 por 16 pixels, e a imagem list 2 vai ter as imagens maiores, 96 por 128 aí, que vai aparecer na list view, correto? Na sequência, eu faço o carregamento das imagens e vou atribuir no carregamento, aqui eu utilizo o procedimento, a propriedade aqui de adição, vou adicionar imagens na imagem list, eu vou colocar um key aqui, ó. Eu coloco, primeira coisa, a propriedade aqui que vem para adicionar itens, segundo é o key. Essa chave aqui vai ser a chave que eu vou utilizar para buscar as imagens dentro desse objeto imagem list que eu estou inserido. Então ele vai fazer o carregamento dessa imagem aqui, load picture, e o caminho aonde essa imagem está guardada, e vai atribuir uma chave para que depois eu busque essa imagem. E já vai estar salvando dentro da nossa imagem list com o tamanho que eu determinei para ela, que no caso, que essa é responsável por estar carregando os ícones pequenos. Então aqui vai ser o small icon com 16, correto? E aqui na segunda imagem list eu vou estar incorporando as imagens, são as mesmas imagens do mesmo diretório, porém uma está com um tamanho menor e outra está com um tamanho maior, para que eu possa especificar na propriedade da list view lá depois qual imagem que eu quero importar para a visualização que eu selecionei. Então aqui eu coloquei SI, que seria de small icon 1 da primeira imagem, e aqui só o IC de icon e a primeira imagem, correto? E aqui eu vou associar, aqui que eu faço associação para que eu sete, para que eu diga aqui que a minha list view, os small icons aqui vão estar na minha imagem list 1, para que eu assuma que a minha list view 1 vai ter os small icons carregados aqui da minha imagem list 1, e assumindo que a minha list view 1, a propriedade icons, seja carregada aí da imagem list 2. Aqui eu só adiciono na minha list box os nomes dos tipos de visualização que eu posso ter para a minha list view, que são as mesmas propriedades que você pode visualizar caso você entre na list view aqui e vá aqui, ó, personalizado. Você vai ter aqui o tipo de visualização. Você pode ter ícone, small icon, list ou report. Então eu faço essa seleção, só que através da list box que está aqui do lado, para que eu carregue esses nomes de visualização e depois eu possa selecioná-los para que ele mude essa propriedade da visualização assim que a gente seleciona uma opção da list box. Então aqui foi feito já a questão de eu dizer da onde que ele vai estar buscando os ícones e os small icons, e aqui na sequência eu vou carregar a list view com as informações que eu quero. Aqui o carregamento eu só defino aqui o it com a minha list view, vou lá adicionando as colunas, então eu adiciono a coluna nome, cidade, idade, e o grid lines true para que ele apareça as linhas de grade na minha list view. E aqui eu vou adicionando os dados. Como aqui eu estou adicionando manualmente, eu poderia estar puxando da planilha também, mas aqui como é só um exemplo, então eu faço lá, eu adiciono o primeiro e o primeiro texto aí, Batman, depois Coringa, Pinguim, Superman, Spider-Man, Iron Man, que são as linhas e a respectiva cidade e idade aí de cada um
que são os dados que vão aparecer na minha List View no modo Report, no modo de visualização de dados aqui, Report, ok? Depois que eu adiciono os dados aí, as 3 colunas com os valores que eu preciso, depois no próximo vídeo a gente vai ver como puxar da planilha para que esses dados sejam jogados automaticamente. Então aqui eu só inseri manualmente e depois eu vou fazer um looping para que ele associe aí a posição da primeira coluna da minha List View às imagens que eu tenho. Então ele vai associar as imagens com o key da imagem list que eu já atribuí aqui em cima as propriedades, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um looping do primeiro, do item 1 até o último item que eu tenho na minha List View, então até o List Count. Aqui eu só coloco ponto porque eu já estou trabalhando com o it List View aqui, senão seria preciso colocar aqui na frente List View 1 também. Então, para economizar código, a gente faz dessa forma aqui. E da mesma forma, dentro de cada linha que ele estiver percorrendo desse laço, desse for aqui que a gente construiu, ele vai estar associando as imagens. Então, a List View 1 vai assumir a propriedade icon com o IC e X. Por que esse IC e X? IC, porque vai ser o ícone correto, ele vai estar pegando aqui o nome, a chave, o key que a gente atribuiu aqui, e o 1 eu coloco no próprio looping que ele vai estar percorrendo. Então ele vai percorrer IC1, IC2, IC3, IC4. A mesma coisa vai acontecer para o small icon aqui, SI1, SI2, SI3, SI4. Aqui que vocês vão ver porque que essa questão é importante de eu estar atribuindo dois objetos imagem list para eu diferenciar as imagens e atribuir propriedade ícone e small icon, porque ele não vai assumir, se eu tirar aqui o ícone, por exemplo, e tentar visualizar o nosso objeto, os modos de visualização que utilizam o small icon vão aparecer normalmente. Porém, o de ícone não vai mostrar a imagem porque ele não puxou a propriedade ícone, ele não tem essa referência das imagens que a gente escolheu como ícone para mostrar aqui. Mesmo porque se eu tivesse uma imagem ícone 16 por 16 e fosse mostrar ela no formato de ícone, que seria um formato maior, a resolução ia ficar esticada, a imagem ia perder muita qualidade nessa modificação de tamanho. Então, é sempre recomendado você trabalhar na mesma resolução das imagens que você determina o tamanho. Então, se você vai querer trabalhar com um ícone aí de 96 por 128, como eu coloco aqui, crie a imagem, edite lá no Photoshop o arquivo de imagem que você tiver para que a imagem fique nativamente nesse tamanho. Porque como você pode ver aqui, eu só peguei as imagens aí do Google e trouxe para cá, aqui ele perdeu qualidade de cor e ficou meio distorcida as cores ao eu trazer essas imagens aqui para o meu formulário. Então aqui, ó, se eu coloco aqui algumas imagens perderam a cor, ficou com os pixels distorcidos aqui no caso, porque eu estou usando uma imagem que não tem o tamanho real do tamanho que eu pedi para converter. Outra coisa aqui, como a gente viu, se eu não trouxer a List View aqui com o Small Icon, eu não vou visualizar os pequenos ícones aqui das 3 visualizações, porque ele não vai ter carregado a listview.smallIcon antes, e vai estar carregando a outra. Então, por isso que quando eu faço o looping para carregar essas imagens, eu especifico aqui para que ele traga essas duas formas, aí, essas duas propriedades de icon e small icon para trazer. E depois aqui no último eu só especifico que ele vai começar aí como report, como modo de visualização de relatório. Então, quando eu abro o meu formulário, ele já vai estar mostrando diretamente aí como relatório. Se eu quisesse que ele mostrasse como ícone, eu só teria que, é claro, modificar aqui a propriedade de visualização para o LW icon aqui. Ó. Vamos recortar e colocar aqui para ver que é só a questão de início da exibição aqui. Então, iniciou, ó, já abriu como ícone as nossas imagens. Então, isso aqui é só o começo dos nossos vídeos aí que vai tratar de imagem em List View.
Aqui foi só para dar uma noção do que é trabalhar. Depois a gente vai ver aí questão de importar listas de imagens automático aí de um diretório para dentro do nosso objeto, a imagem list, para clicar em cima de uma dessas imagens aí e abrir a imagem, ou então abrir algo relacionado a ela, também mudar status de objetos, de informações vistas na list view. Por exemplo, tendo um relatório, eu quiser mudar um status para que ele altere a cor ou o ícone que está mostrado, dependendo do status que ele vai ter de visualização. E também aceito aí que vocês mandem sugestões aí pelo canal para que a gente compartilhe e construa aulas aí com o maior conteúdo possível aí para ser compartilhado. Vou ficando por aqui, pessoal. Esse vídeo ficou comprido pra caramba, mais de 15 minutos, mas aguardo vocês aí no próximo aí com surpresas aí, que o próximo vídeo vai ser o vídeo de número 200 aí do canal. Valeu? Até mais!